Dessa vez a pergunta que me fizeram é: o que é a verdade? E antes que apareça alguém e diga que a verdade é Cristo, porque ele se anunciou como o caminho, a verdade e a vida, hoje eu vim explicar para você que não adianta as pessoas fazerem esse tipo de afirmação se elas acabam vivendo na prática como se crescem em um outro tipo de verdade. Então nesse vídeo de hoje eu vou te abordar alguns tipos de verdades. E a primeira das verdades é a verdade dos fatos. Então, muita gente briga porque viu que numa determinada situação alguém fez as coisas de um jeito, mas a outra pessoa pensa de uma maneira diferente ou observou as coisas sob uma ótica diferente, como numa moeda em que uma pessoa olha para a moeda e diz que é cara, a outra diz que é coroa, e as pessoas divergem porque elas têm pontos de vista diferentes sobre os fatos. E com isso eu estou querendo dizer que a verdade dos fatos é uma verdade relativa, porque sempre vai se basear numa observação que ela nunca vai ser perfeita do ponto de vista do observador, porque cada um tem uma construção histórica diferente e uma maneira de raciocinar diferente, então é natural que haja algum tipo de divergência, como por exemplo a gente vê na própria narrativa dos evangelhos. Existem maneiras diferentes de se narrar, por exemplo, como foi a morte de Judas, que algumas pessoas consideram que é completamente contraditória e outras pessoas dizem que são complementares. E a verdade é que não existe verdade com relação a isso, porque não tem verdade dos fatos. Então a primeira coisa que é importante colocar é essa, né? Não é porque eu vi que aquilo se torna verdade. A verdade dos fatos ela sempre vai ser uma verdade relativa, até mesmo como diz a própria física moderna, que a própria presença de um observador num experimento faz com que esse experimento seja alterado. Quer dizer, a observação dele interfere no que está sendo observado. E com isso eu estou entrando no conceito que é chamado também de verdade científica, porque alguns cientistas, por exemplo, um cientista chamado Karl Popper, ele costuma dizer que a verdade é aquilo que pode ser questionada. Se não pode ser questionada, então não pode ser uma verdade científica. Quer dizer, se eu posso fazer um experimento para questionar se aquele fato é verdadeiro ou falso, então eu posso considerar essa verdade como uma verdade provisória, portanto científica, porque ela está passível de ser examinada e então descartada caso se encontre uma coisa que seja melhor. Portanto, as verdades científicas, do ponto de vista da filosofia da ciência, são sempre verdades provisórias. Algumas pessoas ainda têm um pensamento mais encurtado do que esse tipo de verdade, que são as verdades doutrinárias. Tem gente que acredita que, por exemplo, a própria Bíblia, ela determina um monte de verdadezinhas, que são um monte de regrinhas a serem seguidas. E as pessoas gostam, por exemplo, de citar os 10 mandamentos, e aí gostam de seguir ali um protocolo, como se fosse possível obedecer a uma dessas leis sem, às vezes, a gente precisar descumprir a outra lei que vem na sequência. Porque muitas vezes, numa determinada situação, para a gente garantir que uma lei seja cumprida, a outra pode ser que não seja cumprida. Então, como é que a gente faz para julgar qual que é a lei de instância superior? Como, por exemplo, a gente tem daquilo que Jesus disse, que é o resumo, né, de toda a lei, que é a questão do amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, a instância maior é amar a Deus em primeiro lugar. Então, será que a gente poderia dizer que a verdade consiste na lei, uma vez que a lei também ela pode ser interpretada de maneiras diferentes? E eu estou querendo dizer com isso, meu irmão, que todos os tipos de verdades que as pessoas acabam defendendo por aí, seja ela na comunidade científica, seja na comunidade religiosa, sempre vai se dar como um resultado de uma construção cultural, seja ela acadêmica ou seja ela mais informal, ou por intermédio de alguma revelação que supostamente alguém teve. Então toda a construção de verdade no sentido do conhecimento é sempre uma construção que foi feita ao longo de gerações, em que às vezes alguma pessoa chegou e determinou aquilo, outras pessoas acreditaram. Então aquela coletividade de consciência sobre o que se considera como verdade acaba se tornando regra. Então todo mundo tem que acreditar naquilo. E aí quem não acredita também acaba sendo punido. Eu vou falar para você, meu irmão, mesmo que seja uma verdade dita científica, porque existe também muitos conflitos, como a gente vê na própria comunidade científica, quando existem
divergências sobre como se deve interpretar tal fenômeno. Então, eu quero mostrar com isso que todos esses tipos de verdades que as pessoas estão procurando, sejam elas científicas, filosóficas, religiosas, são sempre verdades provisórias, são sempre falsas verdades, para não dizer que são mentiras. E essa é a explicação por que Jesus se apresenta como sendo a verdade. Porque a verdade não é para ser um conceito ou um conjunto de regras ou ainda um conjunto de livros sagrados, como muita gente afirma por aí, que a Bíblia é o manual de vida, como se ela fosse a verdade. Então, quando você pergunta aí para um evangélico, por exemplo, o que é a verdade, ele vai te mostrar a Bíblia, porque para ele a verdade é a letra, a verdade é seguir um monte de regras como se fossem mandamentos de Deus, como se Deus não orientasse o povo dele pela lei do Espírito, aquela que atua dentro de nós, ou ainda de dentro para fora. Mas as pessoas insistem em querer criar regras exteriores para forçar todo mundo a estar subjugado e a engolir de goela abaixo tudo aquilo que eles estão mandando, para então favorecer o poderio desses líderes religiosos e instituições religiosas da atualidade. Agora, eu sei que você deve estar perguntando aí, mas então o que significa dizer que uma pessoa é a verdade? Quando Jesus se apresenta como sendo a verdade, o que significa isso? Isso quer dizer, meu irmão, é muito simples. Você tem que parar de ficar prestando atenção em doutrinas ou interpretações teológicas. Você tem que parar de querer fazer inferências e testar hipóteses como se fosse um cientista da filosofia, um cientista da verdade, mas sim olhar para a pessoa de Cristo, porque se ele está dizendo que ele é a verdade, que você deveria estar atento a ele e não à verdade dos fatos, a opinião que as pessoas têm sobre isso e aquilo, ou ainda, sobre a sua individualidade, a sua própria autoconsciência para então chegar até o que é essa verdade. Jesus está nos mostrando que se ele é a verdade, temos que olhar para ele para encontrar aquilo que precisa ser de fato compreendido. É como se ele estivesse dizendo que ele é a semelhança do Pai Celestial, que ele não faz nada do que aquilo que o Pai não diz para ele fazer, que ele só faz aquilo que o Pai Celestial ordenou ele a fazer. Então, olhando para Jesus, a gente vai encontrar aquilo que é, ou seja, vamos encontrar o eu sou. Espero que fique mais claro para você que essa verdade você não vai encontrar em um pregador qualquer ou em alguém que está criando algum tipo de conteúdo no YouTube. Também não vai encontrar essa verdade em nenhum livro muito bem escrito ou muito bem interpretado, mas sim na pessoa de Jesus Cristo, aquele que é o Messias, aquele que é o ungido de Deus e que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Se você tem essa revelação, se você está cansado de toda essa religiosidade, então se torne um seguidor de Jesus. E espero que essa seja uma palavra de incentivo para você, que está tão confuso aí com tantas coisas que as pessoas têm dito por aí e tem deixado de lado esse foco na verdade, que é Ele mesmo, a pessoa de Jesus. E se você tem interesse em se tornar um discípulo de Jesus, conhecer mais palavras a respeito do que Ele vem nos ensinar para que então nos tornemos discípulos dele, aqueles que vão prestar atenção em tudo aquilo que Ele nos ordenou. Então dá uma olhada nesse vídeo que eu já gravei a respeito desse assunto e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!